O Jornal do Meio-Dia está de volta e o assunto agora é o racha na direita, protagonizado por Mauro Mendes e Eduardo Bolsonaro. O vereador por Cuiabá, Rafael Ranalli, que classificou o governador como um surfista do bolsonarismo ao chamar Eduardo Bolsonaro de louco, colocou seu nome à disposição do partido para disputar uma das duas vagas ao Senado nas eleições de 2026, ao lado do deputado federal José Medeiros. E é para falar sobre esse e muitos outros assuntos do PL, está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o presidente do Diretório Estadual do Partido, Ananias Filho. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes de vocês. Presidente, é muito simpática aí a atitude do Rafael Ranalli, né? Que chamou Mauro Mendes de surfista, mas para o PL não é complicado ter uma chapa dura, pura, numa eleição que deve ser muito disputada? Não, dificilmente nós teremos a prepotência de lançar uma chapa pura a candidaturas de senador e governador na eleição do ano que vem. Mas ele tem a legitimidade de postular. Foi também uma atitude simpática dele, simpática, e elegante da sua parte. Simpática, e eu tenho que receber como um presidente todos os que coloca à disposição. O Ranalli falou, estou de chuteira aqui, estou pronto e tal, mas ainda vai ficar no banco, com certeza, vai ficar no banco de reserva. E nós não vamos abrir mão de um projeto que já está planejado, que é José Medeiros, candidato à vaga de Senado para a eleição do ano que vem. E para governo? Para governo, o PL continua tranquilo com a pré-candidatura do senador Wellington Fagundes, fazendo as suas articulações e mostrando que tem capacidade e densidade eleitoral de fazer um enfrentamento para a disputa eleitoral do ano que vem. Agora, presidente, muito se falou de que o PL, a cúpula nacional em específico, viria essa ordem para talvez apoiar o vice-governador Otaviano Pivetta, que é defendido, a pré-candidatura tem sido muito defendida por Mauro Mendes. Agora, com esse racha na direita, digamos assim, torna essa possibilidade ainda mais distante, improvável, e até a filiação dele ao partido? O senhor ouviu falar que ele se filiaria ao partido? Houve esse comentário? Houve esse comentário, houve essa discussão bem superficial nesse primeiro momento, mas tanto da parte do Otaviano Pivetta, que falou que não tinha nenhum posicionamento de vir para o PL, quanto também do senador Wellington, foi muito tranquilo também, que não teria de forma alguma nenhum momento para fechar as portas dentro do PL para qualquer liderança que pudesse vir e articular uma candidatura a governador. Tanto é que quando no início o Odílio Balbinotti colocou à disposição de também ser pré-candidato, o senador Wellington foi lá e sentou junto à mesa com ele e falou que estava à disposição de fazer a discussão dentro do partido. O importante é isso, fazermos a discussão dentro do partido. O que a gente abomina e a gente não aceita é palpiteiros que são fora do PL, de vir dar palpite dentro das articulações do PL. E todo mundo bem claro, eu sigo a hierarquia do nosso presidente nacional, Valdemar da Costa Neto, tenho muita convicção e tranquilidade de discutir com ele a todo momento. Nosso maior líder político é Jair Messias Bolsonaro e a gente vai discutir com os posicionamentos e os pensamentos deles, essa discussão de candidatura a nível estadual. Nós não temos nenhuma pretensão de sermos o dono da verdade. A verdade será colocada com o presidente Valdemar à frente desse projeto. Presidente, Eduardo Bolsonaro reagiu de forma dura com o governador de Mato Grosso porque sabia que, ao ser criticado por ele, chamado de louco, Mauro Mendes estava claramente defendendo Tarcísio de Freitas como candidato à sucessão de Lula. Na avaliação do senhor, essa briga toda, essa troca de xingamentos, melou o suposto acordo que estavam tentando de Bolsonaro apoiar Pivetta?
Eu não creio que não melhorou, porque ainda não tinha instituído nenhuma diretriz de que isso de fato aconteceria. Então, Por isso que eu disse suposto. Suposto, e esse suposto não tinha ainda, estava só na espuma do chope ali ainda, e não tinha nenhuma convicção, e não tinha sentado nenhum dos atores para discutir essa possibilidade. Então, eu acho, meu posicionamento, o governador foi deselegante e o Eduardo reagiu à altura. E eu fico claramente com o posicionamento do Eduardo. O Eduardo tem legitimidade e o Eduardo está defendendo o que ele acredita. Ele nunca foi incoerente nas suas decisões. Podem não concordar com o posicionamento do deputado Eduardo Bolsonaro, mas que não pode trazer e dizer que ele está desatenado contra os problemas, porque ele está defendendo uma causa, ele está defendendo uma ideia e ele não vai fugir dessa ideia. E quem combater essa ideia dele, com certeza haverá a resposta à altura. E o Eduardo Bolsonaro e o governador fizeram uma verdadeira luta. Um deu um soco, o outro deu outro cruzado e eles fiquem nessa discussão e com certeza não atrapalha o relacionamento partidário. E o governador Mauro Mendes continua a provocação ao chamar Eduardo Bolsonaro para vir ao Brasil, sabendo que o filho 03 de Jair Bolsonaro, por enquanto, não pode pisar por aqui. É falácia o governador falar essa situação, porque ele sabe muito bem que se o Eduardo pisar em solo brasileiro nesse momento, ele vai direto para a Papuda. Então, porque o ativismo do judiciário continua em cima do Eduardo e ele sabe muito bem aonde ele tem, a trincheira que ele tem que lutar. E ele não vai deixar de lutar pelas causas que ele acredita. Ele vai defender a anistia, ele vai defender a liberdade das pessoas que estão lá presas e ele não vai deixar de lutar. Então ele não vai ser incoerente. O que não pode se citar contra o deputado Eduardo é incoerência. Agora, o campo aonde irá jogar essa peleia, quem decide é quem está com o couro na reta. O governador não está com o couro na reta do judiciário. Quem está é o Eduardo, e o Eduardo faz muito bem de ficar com um exílio voluntário lá nos Estados Unidos, mas não deixando de lutar. Presidente, na sua avaliação, quem perdeu mais com essa briga, com essa troca de farpas? Enfim, foi o próprio governador Mauro Mendes, que talvez tenha perdido votos do espectro da direita, ou ele não precisa disso? O José Medeiros se beneficiou? O senhor acredita que existe esse racha que pode pulverizar votos aqui em Mato Grosso ou não? Prejudicando até os candidatos do PL? Não houve uma medição, logicamente, não houve uma medição ainda por nenhum instituto dessas falas aí. Mas o que o senhor eu sente? Não tenho conhecimento. Agora, de coração, eu acho que o único que perde aí é o governador. Porque o Eduardo não disputa eleição em Mato Grosso. Mas as ideias do bolsonarismo, ela está impregnada em boa parte da população. E para que se combater uma ideia? Quando se combate uma ideia onde a maioria é de direita e defende os ideais dessa liderança nacional, que é o Bolsonaro, eu estou indo contra as ideias. Então, eu não estou indo só contra a pessoa do Eduardo Bolsonaro. Se ele quis fazer uma discussão e buscar para a rinha o Eduardo, eu acho que quem perde é só o governador. Presidente, o senhor disse aí que o PL tem definido como pré-candidato ao governo Wellington Fagundes e ao Senado José Medeiros. A Bili Brunini disse nessa terça-feira que, olha, ninguém ganha eleição sozinho. Como que pode ser essa composição do PL para 2026? Olha, eu digo em todos os lugares que eu vou, em todas as reuniões, está se iniciando a fomentação dos projetos para 2026. O PL não tem dificuldade também de sair sozinho, não. Nós temos convicção que nós fizemos o dever de casa lá atrás. E nós conseguimos captar o pensamento da população de Mato Grosso em cima de um planejamento estratégico do Partido Liberal.
Hoje, quem conhece a casa da direita, as ideias da direita e aonde está essas ideias, estão essas ideias, aonde está colocado, é no PL. Se assim de um lado da esquerda tem um partido, quem representa a direita é o PL. E de 2018 para cá, quem fica em cima do muro ou com um pé em duas canoas, não tem lugar e espaço em lugar nenhum do Brasil. Sempre vai ter que ter a convicção. Ou você defende os ideais da direita ou você defende os ideais da esquerda. Essa questão de achar que vai satisfazer tanto esquerda como direita, não tem espaço. Tem que ter inteligência racional para saber que no Brasil se tem agora a discussão de um campo de direita e um campo de esquerda. E em Mato Grosso é o maior berço da direita do Brasil, assim junto com Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Presidente, uma pergunta bem objetiva antes de encerrar. Rafael Hanali disse assim, olha, o governador é um surfista na direita. Faisal Calil repetiu, falou, olha, Mauro Mendes nunca foi de direita. Ananias Filho pensa o quê do governador? Ele é de direita ou não é de direita? Olha, eu acho que o governador teve um posicionamento deselegante e eu não vou comentar a trajetória do governador. Não vou comentar porque eu acho que ele está fazendo um grande trabalho como governador, ele está fazendo um grande trabalho como gestor, mas na parte política, o resultado das urnas em 2024 mostrou que capacidade eleitoral não está relacionada também à gestão do mandatário central, entendeu? Então eu deixo bem claro, ele não adianta falar contra pensamentos do PL que nós vamos responder à altura. O Palácio Paiaguás errou ao tentar acelerar as definições para 2026, indo para Brasília, atrás do ex-presidente Bolsonaro, atrás de Michele Bolsonaro. Foi um erro de avaliação? Na minha avaliação, é um equívoco estratégico que muda-se e incorpora mais o posicionamento de quem está no Partido Liberal. Então, poderia fazer uma discussão bem ampla, discutir bastidores, que a política se faz principalmente em bastidores no primeiro momento e depois que vai aumentando esse leque. Quando você tenta fazer uma imposição, tudo que é imposto é difícil. Se você tiver que buscar um relacionamento, você tem que buscar construir um namoro, uma atração primeiro, um namoro e depois um noivado e depois um casamento. Não se faz o casamento primeiro sem conhecer os parceiros. Quiseram fazer um casamento arranjado, não deu certo. Então, isso no Brasil não existe dessa forma e a gente tem que realmente saber que tudo se conversa e dialoga e tem espaço para o diálogo. O Ananias Filho, Valdemar nunca parou, Ananias Filho nunca parou, o senador Wellington nunca deixou, Medeiros nunca deixou de ter diálogo. Então nós precisamos também, porque nós precisamos que também eles aceitam o Medeiros como um candidato a senador. Eu nunca vi um pronunciamento também... O senhor só, por exemplo, no início aqui, eu perguntei aí a governo. Agora, de novo, o senhor só frisou Medeiros. Só o Medeiros que está garantido no PL? Não, o senador Wellington Fagundes tem todo o direito e está respaldado pela Nacional de construir a candidatura a governador. Mas eu estou falando que eles pensam num governador e não fala nada e a gente fala de aliança com o Senado e eles nunca defendem a bandeira do Medeiros. Então, o Medeiros precisa ser defendido também. Não pode ser uma mão única. O que eu estou falando aqui é que nessa questão nós não vamos sentar à mesa para termos somente a sigla levada. Não, a sigla é levada e ela tem capilaridade, ela tem musculatura e nós precisamos ser ouvidos e os nossos pensamentos têm que ser colocados. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Sempre à disposição, Lúcio, e contar que o PL continua unido. Todos os prefeitos deram opinião, não é errado, os deputados, e também se colocarem a candidaturas também não são errados, não. Eu sou um treinador que gosta de ter sempre a seleção do Palmeiras cheia de craques
e o PL hoje é cheio de craques para disputar presidência da República, vice-presidência, governador do estado, vice-governadoria e também senador e também deputado federal e estadual. Obrigada, presidente. Uma boa tarde.